Grande parte dos acidentes aéreos podem ser explicados a partir de algum tipo de pane no funcionamento da aeronave, enquanto outros acontecem por imperícia da tripulação. No caso do voo Varig 810, ninguém sabe exatamente o que provocou a tragédia, mas o fato é que um Boeing 707-400, em perfeitas condições, acabou se chocando contra o solo nas proximidades de Lima, no Peru. A tragédia vitimou 97 pessoas. Naquela ocasião, um Boeing 707 de prefixo Papa Papa Victor Juliette Bravo saiu do Rio de Janeiro com destino a Los Angeles, com diversas escalas programadas. O voo passaria por Lima, no Peru, Bogotá, na Colômbia, Panamá e México. Cabe ressaltar que o 707 era um dos aviões mais modernos da época, indicados justamente para esse tipo de rota. A tripulação também era bastante experiente e, por isso, a viagem tinha tudo para ser um sucesso. E, de fato, tudo correu bem durante o primeiro trajeto entre as capitais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. De acordo com o que consta no relatório oficial, publicado após o acidente, o voo 810 da Varig pousou normalmente no Rio e decolou novamente para concluir o trajeto pouco depois da 1ª hora da madrugada. Neste momento, o jato deixou o Rio de Janeiro com destino à cidade de Lima, no Peru, sob o comando do experiente piloto Gilberto Salomone. A bordo estavam 17 integrantes da tripulação, contando com o piloto, além dos 80 passageiros. Depois de um trajeto tranquilo, os tripulantes fizeram um primeiro contato com a torre de controle do aeroporto de Lima, informando que estavam prestes a se aproximar para a aterrissagem. A manobra, no entanto, não foi autorizada pelos controladores, que perceberam, por meio de radares, que havia um avião Douglas DC-6 voando um pouco abaixo do Boeing. De acordo com os cálculos da torre de controle, as duas aeronaves passariam pelo mesmo local às 3h13 daquela madrugada, criando a possibilidade de um acidente. Respeitando as orientações da torre, o comandante realizou uma série de manobras para retardar o pouso. Conforme o relatório oficial, o Boeing sobrevoou a região de Las Palmas, na capital peruana, postergando a descida final até as 3h30. Nesse momento, a aeronave atingiu 12.000 pés, um pouco mais de 3.600 metros de altura, que não era adequada para o pouso, obrigando o comandante a fazer um giro de 360 graus com a aeronave. De acordo com as conclusões finais sobre o acidente, a ideia era aplicar uma manobra que permitisse um posicionamento adequado em relação à antena do ILS, utilizada para realizar pousos por instrumentos. Infelizmente, por motivos que não ficaram claros nem mesmo após uma vasta investigação, o avião acabou desviando seu percurso mais do que o necessário. De forma resumida, assim que o jato estivesse dentro do alcance do ILS e adequadamente alinhado à pista para fazer o pouso, o piloto precisava virar 327 graus. Porém, conforme verificado durante a análise pericial, a aeronave se manteve a 333 graus, o que acabou provocando um choque direto com o pico chamado La Cruz, a pouco menos de 30 quilômetros do aeroporto de Lima. Assim que se chocou contra o monte, o 707 explodiu completamente, vitimando de forma imediata todos os 17 tripulantes e os 80 passageiros. Ao longo das investigações que sucederam o acidente, os especialistas revelaram que diversos técnicos e peritos permaneceram no local da colisão por um bom tempo, tentando encontrar qualquer tipo de indício que ajudasse a explicar o que aconteceu. No entanto, ainda que as gravações da cabine tenham sido recuperadas e os peritos tenham sido capazes de montar parte do quebra-cabeça, eles não sabem exatamente o que fez com que o piloto
se desviasse da direção indicada pelos controladores de voo. Na conclusão, o relatório oficial bate o martelo, dizendo que por razões indeterminadas, a aeronave desviou da pista prescrita para aproximação por instrumentos. Alguns sugerem que pode ter havido algum tipo de falha de comunicação entre os tripulantes e a torre de controle, enquanto outros defendem que, de fato, o piloto se equivocou ao permanecer 6 graus afastados da direção correta. De qualquer forma, o acidente acabou marcando seu nome na história da aviação brasileira por conta das 97 vidas que foram perdidas naquele dia 27 de novembro de 1962. É verdade que a história do voo 810 da Varig não está entre os acidentes mais lembrados hoje em dia, mas, na época, ele chamou bastante a atenção e muitos especialistas no assunto se debruçaram sobre o que aconteceu naquele fatídico 27 de novembro. Afinal de contas, todos queriam saber o que aconteceu para evitar que acidentes parecidos vitimassem outras pessoas no futuro. Um fato realmente curioso é que, de acordo com alguns historiadores, foram encontrados documentos de um suposto plano comunista em meio aos destroços do Boeing 707. Essa descoberta causou um certo alvoroço na imprensa brasileira na época, já que muita gente suspeitava que o governo João Goulart poderia, de alguma forma, ser atingido pelo que chamavam de ameaça comunista. O documento supostamente pertencia a um comitê cubano escalado para uma conferência nas Nações Unidas, em Lima. 6 anos depois, outro Boeing 707 da Varig acabou caindo, vitimando 123 pessoas. Aqui do lado, deixo o vídeo onde eu conto a história desse desastre. Te espero lá.